Fala, gente, tudo bem com vocês? Olha eu por aqui mais uma vez. Desta vez para falar sobre a primeira convocação de Carlo Ancelotti, treinador da nossa amarelinha, tá? A gente vai comentar aí sobre alguns atletas que ele chamou. A gente já tinha falado sobre alguns deles no nosso primeiro vídeo aqui no nosso canal. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhada aí. A gente falou de 15 atletas que atuou com ele nesses últimos anos, antes de ele se transferir para o Real Madrid, tá bom? Eu quero também pedir a ajuda de vocês. A gente tem uma meta no nosso canal de conseguir alcançar aí 50 inscritos até o final de junho, nossa primeira meta aqui no nosso canal. Lembrando que hoje é nosso segundo vídeo de tanta extensão, tá? A gente tem alguns vídeos lá no short, convido vocês também a dar uma olhada lá. Lá no short a gente fala de alguns atletas da base, fala de alguns outros assuntos também aleatórios no mundo do futebol, né? Um dos esportes mais amados do mundo, tá? E sem mais delongas, né? Como dizem no ditado, a gente vai seguir aí com o nosso objetivo aqui, que é justamente falar sobre os atletas aí que o Ancelotti convocou, tá? Eu vou estar falando nome por nome, mas antes de iniciar, como eu falei, convido a todos vocês a olhar o nosso primeiro vídeo, né, que a gente fala aí sobre a chegada de Ancelotti, fala de 15 atletas que já atuou com ele, tá? E desses 15, a gente comentou alguns atletas nesse vídeo que já via se vinculando na imprensa, né, brasileira e mundial, que seria chamado nessa primeira lista dele, foi chamado. Um deles é Casimiro, né? Casimiro é um homem de confiança de Carlo Ancelotti. O Ancelotti mais de 5 anos, né, no Real Madrid, conseguindo ali conquistar a Liga dos Campeões, La Liga, e entre outros clubes, entre outros títulos, como o Mundial de Clubes e etc. no Real Madrid. Então é um atleta de confiança dele e eu tinha certeza que, dependente do momento de Casemiro no Manchester, ele seria chamado, porque é um homem de confiança de Ancelotti, né? Um atleta que desempenhou muito bem com ele lá no Real Madrid, então seria chamado. Outro atleta que a gente chegou a comentar também foi o Richarlison. O Richarlison que não vinha bem no Tottenham nesses últimos meses aí, né? Apesar de que recentemente ganhou um título em cima justamente do Manchester United de Casemiro, desempenhando até uma função diferente, jogando ali pelo lado esquerdo, não como centroavante, que é como ele deve jogar na seleção. Né? Richarlison, para quem não sabe, jogou com o Ancelotti no Everton. O melhor momento de Richarlison foi com o Ancelotti no Everton. Então seria um outro atleta também que a gente já tinha comentado nesse vídeo que está no nosso canal. Se vocês derem uma olhada lá, vocês vão ver. E que seria chamado pelo próprio Ancelotti. Além dele, outros também que eu vou falar aqui, né? Que ele acabou chamando. Então vamos para a lista, né? Goleiro Alisson, não tem o que falar. Alisson, para mim, é o titular absoluto da seleção, né? Um atleta genial, um goleiro espetacular. Campeão recentemente com o Liverpool da Premier League. Chegou também em outros campeonatos bem. Infelizmente o Liverpool não conseguiu êxito, mas Alisson sem comentários. Apesar de que na Copa, as duas últimas Copas que o Brasil foi eliminado, ele nada pôde fazer, né? O que ele pôde ajudar o Brasil, ele ajudou. E em relação à eliminação, ele nada pôde fazer. Bento, para mim, Bento, a minha opinião, tá, gente? Eu acho que o que eu vou falar aqui é sobre a minha opinião. Eu acho que Bento não tem nível para estar em seleção, né? Tá jogando lá na Arábia. Segundo a informação, o goleiro mais bem pago do mundo, tá? A transferência mais cara do mundo em relação a goleiros. O goleiro Bento joga na Arábia, mas é um goleiro que não tem ritmo para jogar na seleção, né? Tendo em vista aí que ele jogou aí contra a Argentina, tomou 4 gols, inclusive 2 gols que ele tomou. O Alisson ali não tomou aqueles gols, não. Mas enfim, o Ancelotti chamou. Eu creio que esse atleta que ele chamou não foi nem por convicção dele, foi mais por convicção de Juan e o diretor de futebol, Rodrigo Caetano. Hugo Souza, merecida a convocação, tá? O Hugo Souza tem desempenhado muito bem no Corinthians, inclusive pegando até pênalti, algo que falta muito ainda no futebol brasileiro, né? Um goleiro que pega pênalti. O Hugo Souza parece que ele tem se especializado nisso, né? Por ser um goleiro até alto, boa envergadura, lembra muito o Dida, né? Na época que foi revelado no Vitória, inclusive passou pelo Corinthians também. Então é um atleta de muita valia, um atleta novo também, né? Então possa ser que é um atleta que pode estar sempre passando também pela convocação. Lembrando que Hugo só foi chamado porque Ederson está machucado, tá? Eu creio que quem seria chamado era Ederson, mas como Ederson está machucado, então tinha que chamar alguém, chamaram o Hugo, aí, merecidamente. Defensores, Alexandro,
Esse é novidade. Alexandre do Lille. Quem não conhece aí, Lille da França. Alexandre teve passagem pelo Fluminense, teve passagem pelo Flamengo também, né? E aí foi pro Lille e lá tá jogando uma barbaridade. Um atleta jovem de 25 anos. Vou falar um pouco dele, mas não agora. É uma surpresa aí na lista. E um atleta destro, é canhoto, se não me engano, ele é canhoto. Eu creio que essa primeira convocação dele aí, esse daqui, possa ser que a equipe de avaliação de Ancelotti deve ter visto algo diferente nele, porque está na Europa, então fica muito mais fácil também para eles analisarem. Então esse foi chamado pela convicção da equipe de Ancelotti mesmo, tá? Além dele, Beraldo, Marquinhos, Léo Ortiz, parabéns. A Léo Ortiz também tem jogado demais no Flamengo, o melhor zagueiro hoje do Campeonato Brasileiro, né? E Danilo também foi chamado, né? Mas Danilo, não entendi muito porque Danilo foi chamado. Eu creio que mais por questão de liderança. Danilo que os últimos técnicos aí colocou ele como um capitão. Eu não colocaria, mas cada um, né? O técnico lá é profissional, tá lá no dia a dia. A gente só expressa nossas opiniões, lembrando que aqui eu só expresso minha opinião, né? Mas é um atleta que para mim não tem mais condições de estar na seleção. Inclusive no Flamengo ele é até banco. Eu não entendi porque ele foi chamado. Esse daqui, provavelmente, indicação de Juan e Rodrigo Caetano, até porque os atletas que estavam atuando aqui no Brasil não tinha como o Ancelotti avaliar e chamar, entendeu? A gente vai para a lateral. Alexandro, está muito bem no Flamengo, é um atleta também que já está com a idade, né? Mas ainda tem um que tem ali ainda o que queimar, tem muita lenda para queimar na seleção, né? Vendo em vista que está muito bem no Flamengo, último jogo aí pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras, ele foi muito bem, conseguindo ali segurar Estevão, né, que cai ali pela ponta dele, entre outros jogadores também, como o Paulinho. Então, merecidamente aí a convocação de Alexandre, lateral esquerdo, tá? Lembrando que tem outro Alexandre também, que é zagueiro. Carlos Augusto, da Inter de Milão, conheço pouco, é um atleta que me parece que tem muita combustão, né, na marcação ali, vendo em vista que ele já foi chamado para a seleção também. O jogo que eu assisti, eu não me lembro que jogo foi, ele não foi muito bem, inclusive foi até criticado por alguns comentaristas, né? De algumas emissoras. Mas é um atleta que é jovem, né? Então eu creio que pode ajudar. Lembrando, é só a primeira convocação, então tem muita coisa ainda para mudar aqui ao longo do tempo, né? O Ancelotti, ele, quando ele começar mesmo a trabalhar, começar a analisar, começar a acompanhar alguns atletas, muito desse daqui pode se manter e outros ainda podem sair dessa lista aqui. O Wesley do Flamengo tá muito bem. O Wesley, para mim, é o melhor lateral direito do Brasil. Não tem outro, né? Jogando muito bem. É um jogador jovem também. Então, se firmar na seleção, tem condição até de chegar até a Copa, né? Porque é um atleta de um nível muito alto. É um atleta que tem muito ainda a desenvolver no futebol. E com o Ancelotti, é como eu falei, o cara tá com o maior treinador do mundo, né? Na atualidade. E ele, se ele realmente entender o método, desenvolver o futebol dele, tem tudo para crescer e dar sequência na seleção e chegar até a Copa do Mundo. Que é daqui a um ano, né, praticamente. Wanderson, do Mônaco. Outro atleta também jovem. Um atleta que já foi chamado, né? Inclusive os dois foram chamados na última convocação aí de Dorival Júnior. Wanderson já vem já desde a época de início sendo chamado. Então é um atleta que me parece que já tem ali uma vaga, mas é como eu falei, é novo treinador, então tudo pode acontecer. A gente vai para o meio de campo, Andréas Pereira, merecidamente. É um jogador que, inclusive, mudou até o seu estilo de jogo, tá? No Fulham, justamente pensando em seleção brasileira. Eu estava assistindo uma reportagem na ESPN, ele falou que tá atuando um pouco mais atrás ali, né, como segundo volante, justamente porque ele pensa em seleção, né, e ele entende que atuando nessa posição ele tem muito mais chance de estar aí de alguma forma sendo chamado, sendo convocado e até mesmo sonhando com a Copa de 2026, né? Tá lá na Copa. Quem não quer estar, né? Essa lista aqui, meu irmão, milhares de outras. Cara que não tem a vontade, tesão de jogar a Copa do Mundo, felizmente isso daí não tem que parar de jogar futebol, tá?
Bruno Guimarães, esse é figura garimpada já na seleção brasileira. Bruno Guimarães é um dos meia, né? Um dos volantes, que Bruno Guimarães é volante, que eu creio que vai para a Copa, tem idade, tem talento para isso, apesar de que não mostrou muita coisa ainda na seleção brasileira, tem mostrado muito no Night, mas é como eu falei, é trabalho novo, treinador novo, método novo, lembrando que Ancelotti ele trabalha com os atletas que ele tem, então isso já facilita também para o jogador, né? Então eu creio também que o Bruno Guimarães pode desenvolver muito futebol junto com o Ancelotti aí, tá? Casimiro, né? Já falei. Esse daí era certo. Inclusive, eu creio que vai ser o capitão da seleção, cara que tem liderança, né? Um jogador espetacular, Casimiro. Eu admiro muito o futebol de Casimiro. É um cara que tem personalidade. Então, esse daí, até onde eu sei, o Ancelotti aí, eu creio que ele já pode já preparar aí o passaporte aí para ir para a Copa. Andrei, para quem não conhece, é revelado no Vasco, foi para o Chelsea, mas estava emprestado. Se eu não me engano, ele está atuando na Alemanha. O Chelsea até pediu ele de volta aí, né? Porque o Chelsea vai jogar o Mundial e me parece que ele está muito bem lá. Para ele ser convocado, é provável que está. É um atleta que eu não acompanho muito, né? Eu não acompanho muito futebol alemão, né? Mas me parece que, pelo que eu acompanhei essa semana e pelo que eu ouvi, ele foi muito bem, fez uma temporada muito boa, então foi merecido aí ser chamado. Ederson, da Atalanta, né? Um atleta também que tem jogado demais, sei lá, na Itália. Ederson, para quem não sabe, se eu não me engano, também foi revelado no Vasco, passou pelo Curitiba, acho que o Corinthians também, né? Acho que ficou pouco tempo lá no Corinthians, foi dispensado logo. Entenderam lá que ele não era atleta para jogar no Corinthians. E hoje o cara tá na Atalanta e tá aí na seleção brasileira, você vê como é as coisas. Gerson, sem comentário, né? Gerson, para mim, um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro. É um jogador que, na minha opinião, tá? Tô dando a minha opinião aqui, vale ressaltar. É um jogador que, na minha opinião, tá na Copa do Mundo aí de 26. Né? Eu não sei se ele se machuque ou, sei lá, não desenvolveu o bom futebol que ele estava desenvolvendo com o Fernando Diniz e com o Dorival. Ele não consiga desenvolver, não consiga entender o método do Mister Carlo Ancelotti, tá? Atacantes, Estevão, sem comentários. Estevão tá jogando sensacional, né? Inclusive, ontem pela Libertadores fez um golaço. Tá quase se despedindo também já do Palmeiras, né? Palmeirense aí que vai ficar com a cabeça inchada, porque você perde um talento desse, né? É meio complicado, mas eu creio que o Palmeiras já tem pensado já em quem substituir, né? Paulinho tá lá, né? Paulinho do Galo tá lá, eu creio que é o jogador que pode estar substituindo o Estevão aí. Anthony, comentei sobre Anthony no vídeo que eu fiz, jogando demais no Betis, apesar de que o Betis ontem tomou 4 na final da Nation League, né? Nation League, pro Chelsea, 4-1. O Anthony não conseguiu desenvolver muito seu futebol, mas durante a temporada aí, depois que ele saiu do United, foi pro Betis, então a convocação foi muito merecida, tá bom? Gabriel Magalhães não, Gabriel Martinelli, do Arsenal. Merecido também, um atleta que tem desenvolvido bom futebol, apesar de que o Arsenal nunca consegue ganhar nada. Parece ser um cavalo paraguaio na Inglaterra, chega, mas não ganha. Matheus Cunha, foi transferido recentemente agora para o Manchester United. Matheus Cunha, cara, eu gosto do futebol de Matheus Cunha, eu acompanhei ele com o Hamilton, né, da Inglaterra. Na seleção também ele deu alguns spoilers ali que poderia ajudar de alguma forma, né? Mas eu não enxergo muito o Matheus Cunha como um jogador de seleção brasileira, não. Né? Mas se ele foi chamado é porque tem potencial. Inclusive, ele é um dos que tem sido chamado aí nas últimas convocações, né? Vinícius Júnior, melhor do mundo, né? Não tem o que falar. E é um jogador também que joga com o Ancelotti, é de confiança, então não tem muito o que falar. Rafinha, monstro, jogou demais no Barcelona aí nessa última temporada, conquistando 3 títulos: La Liga, Copa do Rei e Copa da Espanha, se eu não me engano. Esse daí não tinha como ficar de fora, né? Claro. E Richarlison, que eu já comentei anteriormente, tá bom? Nomes que ficaram de fora: Rodrigo, era para estar nessa lista, mas não está machucado.
segundo o que eu apurei, né, de informação junto à imprensa, o Rodrigo está passando pelo momento ali de situação familiar, né, dele mesmo. Acho que me parece que ele quer entender sobre o futebol dele, eu não sei, algo desse tipo aí. Né? O Rodrigo está sendo vinculado também em sair do Real Madrid, né? A Espanha não fala isso, mas tem alguns outros meios de comunicação que já falaram. Eu creio que isso não vai acontecer. O cara está jogando no maior clube do mundo e sair assim. Apesar de que no Real Madrid hoje ele perdeu o protagonismo, né? Depois que Mbappé chegou, aí você tem Bellingham, você tem Vinícius Júnior. Então é um jogador que já não tinha muito protagonismo no Real Madrid, era um coadjuvante. E ainda com a chegada de Mbappé, parece que ele ficou um pouco mais sumido lá no Real Madrid. Outro também que poderia estar nessa lista, não está, porque está machucado, o Hendrick, era para estar nessa lista, mas está machucado, né? E deixa eu ver mais, para mim só esses jogadores aí. Em relação ao Neymar, Neymar tá inativo, né, gente? Neymar não tem mostrado nada. Inclusive, no último domingo, eu estava lá no Barradão, né? Fui acompanhar o jogo do Vitória e Santos. E Neymar, jogador, sei lá, eu nem entendi nada. Eu fiquei até assustado. Eu falei, pô, isso daí que é o Neymar que, né, a gente vê na televisão. Jogou nada. A única coisa que o Neymar fez no jogo foi uma bola que ele chutou e o goleiro do Vitória Arcanjo pegou. Fora isso, pegava na bola se atrapalhando tudo. Apesar de que um jogo antes contra o CRB ele foi muito bem, tá? Ele entrou ali e conseguiu criar 5 chances de gol clara para o Santos, mas contra o Vitória ele não conseguiu criar nada. Eu não sei se é questão de confiança, o atleta também, o Neymar tá voltando de uma lesão, e aí você fica às vezes ali sem, com medo, né, de se lesionar de novo. Ontem mesmo ele jogou um amistoso, o Santos teve um amistoso aí com o time da Alemanha, não sei muito a pronúncia desse time alemão. Se você souber, você fala aqui nos comentários aqui embaixo. E aí, me parece também que o Neymar não conseguiu também desenvolver muita coisa, jogou só o primeiro tempo, né, depois saiu, e ele chegou até a comentar, né, sobre esse jogo. Mas eu creio que a questão de Neymar é mais mesmo questão de confiança, tá? O cara tá voltando de lesão, então fica meio ansioso ali de se lesionar novamente, tá bom? A lista é essa, né? Eu gostei demais dessa primeira lista de convocação de Ancelotti. Claro que são atletas que muitos aqui que estão nessa lista ele ainda não conhece, principalmente jogadores que atuam no futebol brasileiro, mas eu creio que durante esse período aí, o Ancelotti vai estar mais habituado, vai estar também, não só habituado, mas vai estar acompanhando o futebol brasileiro. Inclusive ontem ele já acompanhou, né? Ontem ele teve no Newton Santos para acompanhar o Botafogo e ontem ele teve no Maracanã para acompanhar aí o Flamengo. Então vai ser rotina, né? A gente está vendo aí o Ancelotti rodando alguns estados aí para estar acompanhando alguns atletas, principalmente aqueles que já estão na seleção e aqueles que a CBF entende que tem a oportunidade de chegar até a seleção brasileira. Eu falei para vocês que eu queria falar de um atleta que foi convocado, né? O Alexandro, o nome dele é Alexandro Victor